Hoje nossa entrevistada é uma das lideranças do movimento Resistência Conservadora MS. Nas redes sociais se define como cristã, conservadora e antifeminista. É casada e mãe, né? Nós estamos falando de Viviane Moura de Azevedo Tobias, mais conhecida como Vivi Tobias PL. Este ano ela foi nomeada para o cargo de assessora-chefe na SEMU, Secretaria Executiva da Mulher da Prefeitura Municipal de Campo Grande. E já começando a nossa entrevista, dando as nossas boas-vindas à nossa convidada, e eu já faço aqui o preâmbulo seguinte: como foi a sua caminhada até chegar à suplência de vereadora do PL aqui em Campo Grande? Bom dia, Ricardo, bom dia, Renata, bom dia a todos os meninos, os homens que estão aqui, bom dia, Mato Grosso do Sul. É um prazer estar aqui, viu? Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Me sinto muito honrada e muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Então, a minha caminhada na política, né, até aqui, até essa suplência. A política é um ambiente que nós sabemos que não é fácil, né? É um ambiente muito difícil, mas eu aprendi a gostar de política lá atrás, quando o Bolsonaro, eu digo assim, o Bolsonaro resgatou esse patriotismo dentro de nós. Algo que estava adormecido dentro de nós brasileiros. Então, como conservadora, cristã, eu vi a necessidade de ser a voz daqueles que não têm voz. Uma dessas pessoas são o ser mais vulnerável que existe, que é o bebê dentro do ventre. Então eu tenho um ativismo muito forte em defesa da vida, né? Eu sou extremamente pró-vida, venho combatendo aí o aborto para ser voz dos mais inocentes. E esta caminhada política se deu justamente por isso, por ter, lembra que eu estava falando aqui para você no intervalo, por ter o cargo mais importante da minha vida, que é a maternidade. Eu sou mãe. Essa é a maior instituição. É a família é a instituição mais forte e poderosa que existe. Verdade. E é o meu cargo de maior sucesso, onde eu sou boa de verdade, onde eu reino absoluto. Se você perguntar, Vivi, o seu sucesso tá ali dentro da minha casa. Muito bom. Renata. Vivi, você se apresenta muito conservadora. No momento em que a gente fala muito da mulher feminista, da mulher que é protagonista, que assume muitas vezes a posição de mãe do lar e que está ali como chefe de família, muitas vezes ocupando o espaço do homem. Qual que é a sua visão a respeito disso? Nós vivemos uma realidade que a mulher, as pessoas falam muito assim, a mulher trabalha, isso é uma conquista, isso é um direito. Gente, nunca a mulher na história do mundo, do Brasil, vamos falar aqui a nível Brasil principalmente, nós não éramos impedidas de trabalhar. Nós tivemos que ir ao mercado de trabalho por necessidade. Não foi o movimento feminista. Foi a guerra, foi a revolução industrial, foi a necessidade do trabalho. O trabalho, você não vai ver homem falando, eu tenho o direito de trabalhar, eu conquistei o trabalho. Não, o homem trabalha por necessidade. Sim. E a mulher também trabalha por necessidade. Sim. Nós temos aí, a maioria das mulheres no Brasil não são CEOs. Elas não são grandes empresárias que ganham acima de 30, 50 mil, nem os homens, tá bom? Nem, a maioria dos homens e mulheres estão ganhando uma renda de menos de 3 mil reais. Isso é por necessidade, para suprir aquilo que a tua família precisa. Não é empoderamento. Você acha que é conquista de direito aquela mulher que acorda 4 horas da manhã, pega 1, 2, 3 conduções para deixar o filho na creche, para ir para o trabalho, muitas vezes sofrer humilhações ali no caminho? Isso é por necessidade, não é um direito. A mulher virou um instrumento. E o trabalho, eu sempre falo, o trabalho pesado, ele é algo mais masculino. E as mulheres estão se tornando homens, se masculinizando por conta da necessidade delas. Não é indigno a mulher trabalhar, deixa eu deixar bem claro. Muitas mulheres também trabalham, e eu acho virtuoso a mulher que trabalha para ajudar a família, para ajudar o marido. A mulher de Provérbios é uma mulher extremamente trabalhadora. Isto é importante. Mas o que nós não podemos falar que... Substituir o papel do homem. Substituir o papel do homem. O homem tem um papel fundamental na natureza, fundamental no mundo. Eu sempre digo outra coisa, que é a masculinidade que mantém a ordem do mundo, que mantém o mundo mais seguro para que nós mulheres possamos trabalhar. Eu estou aqui, no ar-condicionado, passei em uma rua com asfalto, tudo isso quem trouxe? Foram os homens, com os trabalhos mais árduos e pesados e perigosos. A senhora está entrando numa esfera aí que gera muita polêmica, né? Eu sei. Além desse tema, quais outras bandeiras a senhora defende que são conservadoras? Eu tenho
uma briga aí contra a esquerda que eu venho combatendo há algum tempo, a doutrinação esquerdista, a doutrinação, a ideologia de gênero dentro das escolas. Isso é um absurdo e isso precisa acabar. E, infelizmente, a educação em nosso país, as pessoas falam muito, a educação do país, do Brasil, é uma educação falha, ruim. Na verdade, isso é projeto. O nosso país projetou essa educação falha, progressista e Paulo Freire. Essa educação de Paulo Freire veio justamente para dar errado, para terem aí futuros militantes da esquerda, crianças sem identidades. Você falar para uma menina de 13, 14 anos que ela precisa ter relação sexual usando pílula, camisinha, uma professora ensinando como usar a camisinha dentro de sala de aula, isso é absurdo, isso é interferir na educação moral e cristã que os pais dão dentro de casa. Porque uma menina e um menino de 13 anos não tem que fazer isso. São 7h34, para você que está chegando agora, nós estamos com entrevista com Vivi Tobias, né? E o que significa hoje, Vivi, estar à frente, né, no cargo de assessoria-chefe na Secretaria da Mulher, e o que seria implementar hoje dentro da nossa capital morena essa questão, né, no qual você leva como ideal, mas também como você implementa isso dentro da Secretaria. A Secretaria da Mulher, ela tem um trabalho que vem ajudando muitas mulheres. Exemplo, as mulheres vítimas de violência. Elas têm um espaço de acolhimento, porque depois que ela de fato é uma vítima de violência, ela só resta ser acolhida. E também para as não vítimas. Mas ali acontece a mulher empresária, a mulher que quer recomeçar a vida, cursos de sobrancelha, manicure, a mulher empreendedora, a mulher que precisa buscar ali uma solução financeira até para poder sair daquele ciclo de violência. Isso nós temos ali na Secretaria da Mulher. E a prefeita, ela conversou comigo no começo que ela tinha um projeto do coração dela, que é o Meninas Forte. Meninas fortes, eu sempre falo, se tornam mulheres fortes. E é um projeto muito cristão, aonde você conversa com meninas, aonde é levado para essas meninas aquilo que elas precisam para buscar um futuro que elas não sejam vítimas de violência, e não só isso, para que elas consigam ter uma boa vida, prosperar, trabalhar, cuidar, dignificar a sua família, buscar um futuro melhor. Pois, infelizmente, nós temos muitas meninas, especialmente na periferia, que estão perdidas, que estão repetindo um padrão, né, ali até de violência, de não prosperidade, porque ela já está vendo aquilo na família e ela acha que ela também é refém e que o futuro dela só lhe resta aquilo. Muitas vezes, quando falamos a palavra cristão, Renata, existe alguma questão de dogma, né? Como a própria Vivi está dizendo, eu sou cristã, eu sou... Na realidade, o cristão, seja ele o evangélico, o católico, isso mesmo. Que até mesmo esteja na parte religião espírita, né? Na Umbanda, ele acredita num Cristo. Então, este cristão é o que você defende, seria isso? O cristão, ele acredita em Jesus Cristo. Nos princípios de Jesus Cristo, ele se baseia na Bíblia, na palavra que Jesus nos deixou. Eu não sei a religião das pessoas, mas independente da religião delas, o meu dever é ir de pregar. Foi a missão que Jesus nos deixou, ir de pregar o evangelho. Vivi, e você deve, assim, enfrentar alguns desafios nessa sua missão, né, de pregar o evangelho, aliada aí à sua função na secretaria. Para você, quais projetos deveriam ser investidos dentro dessa linha do conservadorismo? Eu acho que toda política pública deveria ser voltada para a preservação da inocência das nossas crianças, para construirmos ali uma base forte e familiar. Porque é somente com uma base forte, familiar, com princípios cristãos, que a gente consegue ter aí uma estrutura aonde essas crianças não serão vítimas de violência, porque infelizmente, olha o que as nossas crianças estão passando. As nossas crianças estão ficando desprotegidas. E, infelizmente, elas estão sentindo na própria pele recente, né, de ontem, este caso recente de ontem. Reflete isso. Reflete muito, infelizmente. Você viu que ele é reincidente, né? Ele é um pedófilo, o que ele fez
absurdo. Eu, como mãe, não tem como a gente não se emocionar, não chorar, não ficar revoltada. Estamos falando da criança de 6 Sim, anos. a criança ontem assassinada. Aproveitando aqui o espaço, meus parabéns à Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, que deu o único destino que esse cara merecia, que tá lá, no colo do capeta. Na realidade, nós aqui não defendemos a questão da autotutela, ou seja, mas quando o Estado age, Renata e Vivi, é o momento em que o cidadão ele já tinha uma vida pregressa, com elencados uma série de crimes que já vinha decorrendo. Ele havia estado uma criança de 1 ano de idade. De 1 ano de idade, um bebê. Gente, é um absurdo. É um absurdo, é revoltante, é chocante. E a população não aguenta mais isso. E nós precisamos ter essa estrutura para que as crianças não sejam vítimas, não sejam mais, que diminua o número de crianças vítimas. E isso é só com uma base familiar sólida, muito forte. Isso é prevenção. Prevenção é para que não aconteça, não depois que aconteceu. Estamos com a entrevista de Vivi Tobias, ela suplente do PL, assessora-chefe da Secretaria da Mulher da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Renata, antes de entrarmos nesse tema, que é a representatividade política, você tem uma pergunta para nós entrevistar. Isso, porque antes do intervalo a gente estava falando sobre a questão das crianças, né? Sim. E agora a gente teve um avanço na questão da adultização. O Senado aprovou um projeto para proteger as crianças no ambiente digital. O que você acha disso? Acontece que a esquerda está usando uma pauta que é muito séria e muito importante para censurar as redes sociais. E isso é completamente absurdo. Olha como a esquerda é canalha. Se eles de fato são contra a adultização e a erotização das crianças, porque eles nunca votam a favor de penas mais duras contra pedófilos. Você nunca vai ver a esquerda querendo castração química, você nunca vai querer e ouvir da esquerda que eles são a favor até de pena de morte ou prisão perpétua para estuprador e para pedófilos. Então, quem de fato é contra a adultização das crianças, contra a erotização infantil das crianças, ele é contra a ideologia de gênero dentro das escolas, ele é a favor da pena de morte para pedófilos, ele é a favor da prisão perpétua, de leis mais rígidas, porque só isso vai combater o criminoso. Nós precisamos parar o criminoso, então não censurar as redes sociais. É uma aprovação limitada na sua visão? Tudo que vem da esquerda, infelizmente, não é para proteger a criança ou o cidadão de bem. Tudo que vem da esquerda é para nos atacar. Atacar quem de fato defende e protege a inocência das crianças. Sempre que nós falamos em combater a sexualidade infantil, a esquerda foi contra. Se você for ver dentro da sala de aula, quando acontece aqueles absurdos, como eu falei, de professora simulando, né, sexo oral ali com um aluno, com um menino, um rapaz de 14 anos de idade, que aconteceu em uma escola do nosso país, várias outras cenas grotescas como essa, você vai ver, são pessoas com posicionamento da esquerda, que pregam esse tipo de coisa. Ideologia de gênero para uma criança de 12 anos de idade. É sexualizar ela precocemente. Falar para uma menina de 13 anos sobre camisinha que ela tem que usar para não engravidar. Ela tem 13 anos, ela não tem que fazer sexo. Nós temos que ensinar as nossas meninas que com 13 anos ela é uma menina e tem que viver esse tempo, este momento importante na vida dela, esta inocência. Muito bem, são 7h47 e agora vamos para a representatividade política. Embora não tenha sido eleita, a senhora recebeu mais de 1.000 votos, né? Como interpreta essa confiança do eleitorado e quais os compromissos assume com esta base, Vivi? Eu continuo aí firme e forte nas pautas conservadoras, nas pautas cristãs. Eu creio que nós precisamos ser voz daqueles que não têm. Nós precisamos levar luz aonde é escuridão, e aonde tem o mal, nós precisamos fazer o bem reinar e perpetuar. Nós temos aí um caminho muito árduo pela frente para fazer com que o conservadorismo cresça. A nossa cidade, graças a Deus, o nosso estado, Mato Grosso do Sul, ele é bastante conservador. A maioria aqui é conservador, mas nós temos dificuldades e limitações por conta de um trabalho que a esquerda já fez por muitos anos e faz com que muitos conservadores se omitam, se calem com medo, simplesmente por medo. E muitos ficaram por anos, não vou falar de política, não vou falar de religião, não vou falar sobre isso, porque não quer
gerar polêmica, porque não quer ter problemas no seu trabalho. Eu até compreendo, né, principalmente a questão financeira e de trabalho de muitas pessoas. Mas nós estamos em um momento do mundo que nós não podemos nos omitir mais. Nós não podemos mais nos calar e nós precisamos de posicionamento. Caso contrário, vem acontecendo o que está acontecendo. A esquerda avançando cada vez mais em nossa liberdade. Pegando até o gancho, o que aconteceu de absurdo, né, com esse canalha que matou e estuprou uma menininha. Nós vimos pessoas do PT defendendo ele. Nós vimos pessoas contra a polícia e contra nós porque demos o parabéns para a polícia. Porque falou que isso era falta de humanidade, que queria chamar os direitos humanos, porque é contra a gente falar, nossa, que bandido como esse tem que morrer sim. Um pedófilo como esse só merecia o que aconteceu com ele, a morte. Nenhum pai de família, nenhuma pessoa decente pode desejar outra coisa que não isso. Mas aí nós vemos a esquerda contra isso. Perfeito. Bom, e assim, quais agora os próximos passos, Vivi, na política, né, que você pretende disputar? Essa é a pergunta que não quer calar. Pretende disputar, é pré-candidata? Exatamente. Temos aí uma pretensão política sim, 2026 é logo ali. Temos um espaço, né, que pode estar vácuo, a direita almeja representatividade, nós precisamos de alguém conservador, especialmente no Senado. Nós precisamos de alguém que tenha compromisso com os conservadores, com os patriotas do 8 de janeiro, alguém que tenha coragem de pedir o impeachment, alguém que não tenha o rabo preso com corrupção, alguém que possa, que esteja livre para fazer o que é certo. Então, eu tenho um convite aí para disputar o Senado. Meu nome está à disposição do PL, também para disputar o Senado, porque falam-se em outros nomes, mas eu duvido, quero não acreditar, que o PL vai colocar alguém que sempre foi centro-esquerda e contra o Bolsonaro. E qual que é o espaço do PL aqui em Campo Grande, Vivi Tobias? Tem muita coisa acontecendo no PL, infelizmente até o Polon denunciou esses tempos, né? Acordos e conchavos com o PSDB. Eu sou radicalmente contra, não tem como a gente se aliar politicamente dentro de um partido que vai massacrar quem de fato é de direita e conservador. Porque existe chapa, existe aquela organização para a eleição. Então o PL tem que ter muito cuidado com quem entra para não sufocar quem de fato é de direita, quem de fato é conservador, quem de fato sempre caminhou com o Bolsonaro, quem vai ter coragem de defendê-lo, quem vai ter coragem de pedir, por exemplo, o impeachment do Alexandre de Moraes. Então nós precisamos de pessoas que abracem a causa. São 7h51, uma entrevista do dia com Vivi Tobias. Vivi, suas considerações. Agradecer mais uma vez o espaço, muito obrigada. Obrigada, Mato Grosso do Sul, por estar aí acompanhando a audiência, me dando aí esse engajamento. Eu venho pedir para vocês, me sigam nas redes sociais, Vivi Tobias MS, venham conhecer o meu trabalho, as pautas e os princípios que eu defendo, as minhas ideias. Contem comigo para fazer o que é certo, para defender as nossas bandeiras, para defender e levar o cristianismo e principalmente para defender a inocência das nossas crianças. Nós temos, como eu disse aí, um caminho árduo pela frente e nós precisamos caminhar. Perfeito. Uma frase para as mulheres de Campo Grande. Nossa, para as mulheres de Campo Grande, eu não tenho uma frase ali pronta, uma frase de efeito. O que eu posso dizer para elas que busquem ganhar o céu. Larga a mão desse negócio feminista que fala do empoderamento, da libertinagem, da liberdade. Pois o feminismo nada mais é do que a busca incessante pela revolução sexual. E nós, mulheres, devemos buscar o céu através da maternidade, através do casamento, através da formação daquilo que Jesus deixou para nós, a família, a instituição mais forte e sagrada. Se você quer ser protegida, se você quer ser de fato livre, construa uma família forte. Agradecemos então, Vivi Tobias, Renata. Muito obrigada. Obrigada. Sou eu quem agradeço, gente. As portas estão sempre abertas para a gente discutir assuntos que são de interesse de toda a população. É um caminho bem desafiador, Vivi. E assim, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Contem comigo, tá bom?